Como você já deve saber, no passado, principalmente antes da década de 1960, era muito comum clubes fazerem excursões. Era uma forma de preparar a equipe para a disputa do campeonato estadual, que ocupava grande parte do ano. Podemos citar como exemplo o Vasco da Gama, que em 1954 se aventurou em terras mexicanas para duelos contra as grandes equipes do país do antigo Império Azteca. E se você quiser saber tudo sobre esta curiosa excursão vascaína, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 5 amigos cantores de mariachi, porque Vasco tem 5 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Enquanto o campeonato inglês já existia desde 1889, o Brasil só viria a ter um campeonato brasileiro, mesmo que em um formato muito diferente do atual, a partir de 1959, ou seja, 70 anos depois. E as razões disso já foram discutidas em outros vídeos, mas podemos resumir aqui em uma só palavra: logística. Um país gigante, sem boas estradas, conectando as capitais, enorme distância entre elas, viagens de navio ou de avião a peso de ouro, subdesenvolvimento econômico são alguns fatores que influenciaram a tardia criação de uma competição de caráter nacional. Então o foco dos clubes eram os estaduais. Com o torneio Rio-São Paulo transcorrendo entre maio e julho e o Campeonato Carioca começando somente a partir de agosto, o Vasco da Gama acertou uma sequência de jogos no México, país no qual o time cruz-maltino já havia excursionado em 1949. O time base do Vasco, que viajou ao México em 1954, tinha no comando o treinador Flávio Costa, vindo do Flamengo, e que encerrou em 1970 no Bangu, e jogadores como o goleiro Hernani, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1963 no Botafogo. Os defensores Bellini, vindo da Itapirense de São Paulo, e que encerrou em 1969 no Atlético Paranaense, e que foi bicampeão mundial com a seleção brasileira, nas Copas de 58 na Suécia, na qual como capitão do time levantou a taça, e 1962 no Chile, e Fernando Fantoni, vindo do extinto 7 de setembro de Belo Horizonte, e que encerrou em 1964 no Deportivo Itália da Venezuela. Os meias Alfredo, vindo das categorias de base, e que encerrou no próprio Vasco em 1956, Danilo Alvim, vindo do América do Rio de Janeiro, e que encerrou em 1957 no Uberaba, de Minas Gerais, e Jorge, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1955 no Bangu. E o quinteto de ataque formado por Maneca, vindo do Galícia da Bahia, e que encerrou no também baiano Fluminense de Feira de Santana em 1957, Ademir de Menezes, vindo do Sport Recife, mesmo clube no qual encerrou em 1957, e Pojucan, vindo do River de Piedade, Zona Norte Carioca, e que encerrou em 1958 na Portuguesa de São Paulo. Alvinho, vindo do Atlético Mineiro, mesmo clube no qual encerrou em 1960, e Djair, vindo do São Cristóvão, e que encerrou em 1963 no Bom Sucesso. Outros atletas que também participaram foram os atacantes Sabará, vindo da Ponte Preta, e que encerrou em 1965 no Deportivo Itália da Venezuela, e Friaça, vindo das categorias de base, e que encerrou em 1958 no Guarani de Campinas, e o zagueiro Mirim, vindo do Bangu. Antes de chegar em terras mexicanas, o Vasco deu uma parada na América Central, visando 2 amistosos na Costa Rica e um na Guatemala, dia 1º de fevereiro de 1954, e o Vasco se fez presente a San José, capital costarriquenha, para o duelo diante do Saprissa, do goleiro Munhoz, dos defensores Grebin e Catato, dos meias Marvin, Valenciano e Abel, e dos atacantes Herrera, Isaías, Araya, Aravox e Ruben. O Vasco, do goleiro Hernani, dos defensores Bellini e Fernando Fantoni, dos meias Alfredo, Danilo Alvim e Jorge, e dos atacantes Maneca, Ademir de Menezes e Pojucan, Alvinho e Djair, venceu o Saprissa da Costa Rica por 2-0. 2 gols anotados pelo atleta Alvinho. Interessante é que era comum o time local contar com a inclusão de atletas de outras equipes,
inclusive dos rivais. Afinal, como não era válido por uma competição oficial, o jogador não necessariamente deveria ter contrato com o clube. Provavelmente, você perceberá que o mesmo jogador reaparece em escalações de times diferentes. Dia 3, e o Vasco da Gama voltaria a campo para enfrentar desta vez outra grande equipe do futebol costarriquenho, o Herediano, que jogaria com o goleiro Rodrigues, com os defensores Saez e Valenciano, os meias Quesada, Villa-Lobo e Herrera, e os atacantes Murilo, Quelo, Garcia, Álvaro e Oboloni. O Vasco, que viria com a mesma formação do jogo contra o Saprissa, empatou em 1-1 diante do Herediano, que saiu na frente com gol de Rubens aos 15 minutos. Entretanto, o time carioca chegou ao empate com gol de Alvinho aos 25, ambos os gols anotados na etapa final. O Vasco pegou o avião com destino a Guatemala em seu último compromisso na América Central e entrou em campo na cidade da Guatemala, capital do país, no dia 7, para o duelo contra o Comunicaciones, que viria a campo com o goleiro Urriola, os defensores Cabreira e Morales, os meias Ramírez, Pedrocon e Gonçalves, e os atacantes Víctores, Torveo, Andrade, Espinosa e Martino, enquanto que o Vasco da Gama viria com apenas uma alteração em relação ao jogo contra o Herediano na Costa Rica, que seria a entrada do atacante Sabará na vaga do também atacante Ipojucan. O time da Cruz de Malta venceu o Comunicaciones da Guatemala pelo placar de 4-0, 3 gols de Alvinho e 1 gol de Maneca. Logo após o jogo contra o Comunicaciones, o Vasco deixou a Guatemala com o destino ao país vizinho, sendo que todos os jogos em solo mexicano tiveram como palco o Estádio Olímpico da Cidade do México. Dia 14 de fevereiro, e o Vasco entrou em campo para o duelo contra o Puebla, do goleiro Gonçalves, dos defensores Figueroa e Pérez, dos meias Torres, Cárdenas e Munzotti, e dos atacantes Rivas, Palheiro, Lamadrid, Fernandes e Cubaro. O Vasco da Gama, que teria a mesma formação do jogo anterior na Guatemala, empatou com o Puebla em 3-3. Gols de Palheiro aos 28 e aos 30 do primeiro tempo e aos 9 do segundo a favor do Puebla, enquanto que a favor do time vascaíno anotaram Maneca aos 16 e aos 18 do primeiro tempo e Alvinho aos 18 do segundo. Dia 21, e jogo diante do Deportivo Tampico, que viria a campo com o goleiro Murilo, os defensores Romo e Ayan, os meias Uchoa, Leca I e José Antônio, e os atacantes Molina, Grimaldi, Aparício, Leca II e Septien. O Vasco, que entrou em campo com o mesmo time do jogo anterior contra o Puebla, venceu o Deportivo Tampico pelo placar de 5-2. Gols de Mário Ochoa aos 20 e aos 31 minutos do segundo tempo a favor do Tampico, enquanto que a favor do Vasco marcaram Sabará aos 25 do primeiro tempo, Friaça aos 26 do primeiro tempo e aos 42 do segundo, Djair aos 15 e Alvinho aos 29, ambos na etapa final. Nesta foto do jogo Vasco e Tampico, podemos ver, ao centro, o meia Danilo Alvim, tirando de cabeça a bola em um ataque do time mexicano. O próximo adversário seria o Necaxa, da cidade de Águas Calientes, no dia 25. O time mexicano viria com o goleiro Morales, os defensores Lorente e Saturnino, os meias Castanheda, Mercado e Salem, e os atacantes Molina, Palheiro, Lamadrid, Iturralde e De La Moura. Por sua vez, o Vasco viria com apenas uma alteração em relação ao jogo anterior contra o Deportivo Tampico, que seria a entrada do zagueiro Mirim na vaga do meia Alfredo. O Vasco goleou o Necaxa pelo placar elástico de 5-1. Gols de Palheiro aos 32 minutos do primeiro tempo a favor do Necaxa, enquanto que a favor do time Cruz Maltino marcaram Alvinho aos 8 e aos 12 do primeiro tempo, Djair aos 22, Sabará aos 40, ambos ainda na etapa inicial, e Ademir de Menezes aos 10 do segundo. Na sequência, o Vasco teria como oponente o Deportivo Marte no dia 28. Infelizmente, não se tem as escalações de ambas equipes. No Brasil, era início do carnaval e os jornais não tiveram expediente, voltando apenas no dia 4 de março, 5 dias após a partida. Então os jornais não cuidaram de descrever
maiores detalhes técnicos, apenas que o Vasco venceu o Deportivo Marte pelo placar de 1-0, gol de Vavá aos 25 minutos do primeiro tempo. Porém, os jornais trataram de descrever com detalhes aquilo que mais chamou a atenção na partida: a pancadaria generalizada entre jogadores das duas equipes e torcida. Segundo a mitologia romana, Marte seria o deus da guerra e o equivalente ao deus Ares na mitologia grega. Então o jogo contra o Deportivo Marte não poderia terminar em paz. Os ânimos estavam à flor da pele, pois pouco antes da confusão, Sabará do Vasco e Romo, do time mexicano, haviam trocado socos e sido expulsos. Na etapa final, o meia Alfredo do Vasco cometeu falta dura em Pérez, do Marte. Antes da cobrança de falta, Alfredo deu uma cabeçada forte em Pérez, que desabou no gramado desacordado e com a cabeça sangrando. Todos os jogadores do Deportivo Marte e do Vasco começaram a se agredir e, para piorar, cerca de 1.000 torcedores mexicanos entraram ao gramado para moer os vascaínos, mesmo sob repressiva atuação da polícia, que mesmo assim não conseguia conter os ânimos. O saldo de 30 feridos ainda foi considerado bom, em função do clima bélico instalado no gramado, fazendo lembrar América do México e São Caetano, na Libertadores de 2004. O massagista do Vasco, conhecido como Mão de Pilão, foi acertado na cabeça com uma máquina cinematográfica, o que lhe rendeu 4 pontos. Já o meia Jorge sofreu um corte de 5 centímetros na mão, fruto da ação de um policial dotado de uma espada. Mano, a polícia do México usava espada. É polícia ou samurai? Jorge ainda perdeu 2 dentes e ficou com um forte hematoma na boca. Danilo Alvim teve lesão no pescoço e Alvinho ficou com os 2 olhos roxos. Se você pensa que o Vasco só apanhou, você está muito enganado. Segundo o jornal A Noite do Rio de Janeiro, do dia 13 de março de 1954, cerca de 25 torcedores saíram feridos, com destaque para 2. Eu vou ler aqui o trecho do jornal para vocês. Só permanecem hospitalizados os irmãos Esteban e Alfonso Sánchez, de 20 e 21 anos de idade, respectivamente, por apresentarem lesões sérias na cabeça e na região glútea. Eita peste, rolou até dedada. Eu sabia que numa briga se machucava o olho, a boca, a cabeça, mas a bunda? Depois de um grande tempo nos vestiários, o Vasco ainda voltou para terminar os últimos 25 minutos de jogo e saiu do estádio escoltado pela polícia até o hotel. Nessa foto da confusão, podemos ver o jogador do Vasco, Danilo Alvim, sendo contido por um jogador mexicano. Nesta outra, vemos no canto esquerdo um jogador mexicano estendido e o vascaíno Danilo Alvim, à direita, investindo contra 2 mexicanos de punho fechado e língua de fora, o que, segundo o jornal Correio da Manhã, revela inexperiência nesse tipo de situação. Ou seja, se for brigar, não dê língua. Já nessa foto, vemos o gol de Vavá, o da vitória vascaína sobre o Deportivo Marte. Dia 4 de março, o Vasco voltou a campo, dessa vez para enfrentar o Deportivo Ouro, que viria com o goleiro Córdoba, os defensores Lopes e Perales, os meias Cuevas, Garcia e Arasco, e os atacantes Héctor, Farias, Aparício, Carreira e Torres, enquanto que o Vasco viria com o goleiro Hernani, os defensores Bellini e Fernando Fantoni, os meias Mirim, Danilo Alvim e Jorge, e os atacantes Sabará, Maneca, Vavá, Alvinho e Djair. O time brasileiro saiu de campo vencedor pelo placar de 3-1, um gol contra do vascaíno Fernando Fantoni aos 2 minutos do segundo tempo, a favor do Deportivo Ouro, e Alvinho aos 18 do primeiro tempo e aos 18 do segundo, e Djair aos 44 da etapa final, anotaram a favor do Vasco. Em seguida, o Vasco teria como oponente, no dia 7, o Toluca, que viria com o goleiro Teló, os defensores Vázquez e Andrade, os meias Mendonça, Wedel e Del Valle, e os atacantes Pérez, Malanchane,
Tera Cruz, Descarres e Abmeliano. Já o time vascaíno viria com apenas uma modificação em relação ao jogo contra o Deportivo Ouro, que seria a entrada do atacante Ipojucan na vaga de Vavá. O Vasco conheceria nesse jogo a sua única derrota, 3-1 para o Toluca. Gols de Tera Cruz aos 14, Pérez aos 24, ambos no primeiro tempo, e Descarres aos 32 do segundo, a favor do Toluca, enquanto que para o Vasco marcou Ipojucan aos 5 minutos ainda na etapa inicial. Dia 11, e mais uma vez o Vasco entraria em campo, dessa vez para o duelo contra o América do México, do goleiro Morales, dos defensores Mangote e Murilo, dos meias Ayan, Cárdenas e Valadec, e os atacantes Grimaldi, Aparício, Lamadrid, Carreira e Septien, enquanto que o Vasco viria com o mesmo time do jogo anterior, contra o Toluca. O time Cruz Maltino conseguiu uma brilhante vitória pelo placar de 5-4, gols de Raul de Alba aos 25 do primeiro tempo, José Lamadrid a 1 e Juan Carreira aos 5 e aos 14, esses três marcados na etapa final a favor do América do México, enquanto que a favor do Vasco marcaram Sabará aos 11 do primeiro tempo e aos 10 do segundo, Maneca aos 17 do primeiro e aos 30 do segundo, e Ademir de Menezes aos 9 da etapa final. O próximo jogo se deu no dia 14, contra o León, que viria escalado com o goleiro Carvajal, os defensores Bravo e José Antônio, os meias Luna, Reis e Rodrigues, e os atacantes Franco, Novo, Santillán, Oliveiro e Ginish. O Vasco, por sua vez, viria com apenas uma modificação em relação ao jogo contra o América, que seria a entrada de Ademir de Menezes na vaga de Maneca no ataque. O Vasco goleou o León pelo placar de 3-0, um gol contra do mexicano Sérgio Bravo aos 28 do primeiro tempo, um de Ademir de Menezes aos 42, ainda no primeiro tempo, e um de Sabará aos 17 minutos da etapa final. O último jogo desta excursão aconteceu no dia 17 de março de 1954 contra o Chivas Guadalajara. Infelizmente, não se tem as escalações de ambas as equipes, porém se sabe que o Vasco da Gama venceu o Chivas Guadalajara pelo placar de 1-0, gol de Ipojucan aos 38 da etapa final. Antes de voltar ao Brasil, o Vasco faria uma sequência de jogos no Peru, mas aí já é assunto para outro vídeo. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!